Meu nome é Athena Young e tenho 34 anos. Em abril deste ano, minha mãe me ligou pela primeira vez em 15 anos. Mas não foi para pedir desculpas. Ela queria me dizer que ela e meu pai tinham direito a 30% dos 14 restaurantes que eu construí depois que eles me colocaram para fora de casa aos 19 anos. O mesmo pai que ficou na varanda, cruzou os braços e riu da minha cara enquanto dizia: "Você ainda vai acabar implorando por dinheiro na rua." Durante 15 anos, achei que aquela noite na varanda tinha sido a pior coisa que minha família poderia fazer comigo. Eu estava enganada. Em maio, uma ação judicial chegou às minhas mãos. Quando comecei a investigar, encontrei algo escondido em um processo judicial de 16 anos atrás. E o que descobri era muito mais sombrio do que tudo que eles tinham feito comigo quando eu tinha 19 anos. E o pacote que enviei para minha mãe depois que tudo terminou? Ela jamais imaginaria receber aquilo. Porque esta história começa com 2 bolsas de viagem abandonadas em uma varanda, numa manhã de junho. E termina com um envelope que minha mãe jamais esquecerá. Eu cresci em Creston Falls, Ohio, em uma casa onde até o afeto parecia ter sido transformado em uma planilha. Minha mãe, Carol, colava os recibos do supermercado na porta da geladeira e dividia as despesas em 3 partes, usando uma caneta azul. A minha parcela sempre aparecia circulada. Ela trabalhava meio período como contadora em uma empresa de suprimentos agrícolas e tinha o hábito de levar os livros de contas para casa. Não estou falando apenas daqueles cadernos cheios de números. Eram contas que ela parecia carregar dentro do peito. Meu pai, Gordon, administrava uma loja de peças para máquinas agrícolas na Rota 9. Quando cheguei ao ensino fundamental segundo, o negócio começou a dar prejuízo, e a tensão financeira passou a fazer parte do ambiente da casa. Todos os dias, durante o jantar, havia praticamente a mesma lição. Meu pai repetia: "Nesta casa, ninguém vive de graça." Minha mãe apenas concordava, como se ele tivesse acabado de citar uma regra sagrada. Aos 14 anos, pedi um par de tênis para participar das competições de atletismo da escola. Eles compraram. Mas também registraram a compra no caderno que minha mãe mantinha na gaveta da cozinha: tênis, valor adiantado para contribuição futura. Aos 15, comecei a lavar pratos em uma lanchonete nos fins de semana. Metade de cada salário que eu recebia ia para o que meus pais chamavam de fundo da família. Não estou contando isso para que você tenha pena de mim. Muitas famílias da nossa cidade precisavam controlar cada centavo, e passar por dificuldades financeiras não significa necessariamente ser cruel. O que tornava a nossa casa diferente não era simplesmente a falta de dinheiro. Era a maneira como tudo era contabilizado. Cada gesto de carinho parecia criar uma dívida. Cada presente vinha acompanhado de algum tipo de cobrança. Aprendi a entender os números escritos na porta da geladeira antes mesmo de aprender a andar de bicicleta direito. E, com o tempo, também entendi o que aqueles números realmente significavam. Naquela casa, eu não era tratada como filha. Eu era tratada como alguém que sempre devia alguma coisa. Mas a 6 quarteirões dali, na Maple Court, existia uma cozinha amarela onde nenhuma dessas regras parecia existir. E a mulher que comandava aquele lugar era justamente a mãe do meu pai. Minha avó se chamava Rosemary Young. Durante o ano inteiro, sua cozinha tinha cheiro de manteiga dourada e pão recém-assado. E, pela primeira vez na minha vida, naquele lugar, eu começaria a descobrir como era ser recebida sem precisar calcular o preço de cada gesto. Ela cozinhava havia mais de 40 anos. Já tinha preparado refeições para eventos da igreja, almoços depois de funerais e trabalhado no balcão de lanches da farmácia Harden, no centro da cidade, antes de o estabelecimento fechar. Tudo o que ela sabia fazer estava reunido em um único lugar, um caderno grande, de capa azul de tecido, com a lombada macia e desgastada pelo tempo. Cada página estava tomada por sua letra inclinada e cuidadosa. Ali estavam as receitas dos biscoitos que fazia nas manhãs de sábado, da torta de frango que preparava quando chegava a primeira geada. Ela nunca media os ingredientes quando eu estava por perto. Em vez disso, pegava minhas mãos, colocava-as na massa e dizia: "É isso." É assim que você percebe que está no ponto. Desde os meus 10 anos, eu passava praticamente todos os fins de semana na casa dela. Minha mãe detestava aquilo. Ela chamava a cozinha da vovó de a sopa dos pobres e dizia que uma mulher que distribuía de graça aquilo que poderia vender não tinha moral para ensinar ninguém a lidar com dinheiro.
As duas mantinham uma relação educada, mas distante. Minha avó, por outro lado, alimentava a todo mundo. Trabalhadores rurais no fim da temporada, os filhos dos Kowalski, cujo pai tinha problemas com bebida, e até um caminhoneiro que certa vez bateu por engano na porta dela e acabou indo embora com uma torta nas mãos. Certa manhã de sábado, perguntei por que ela nunca cobrava pelas coisas que fazia, já que minha mãe dizia que era assim que deveríamos agir. Minha avó limpou a farinha das mãos e me encarou com uma expressão diferente, como se estivesse prestes a confiar algo importante a mim. Então respondeu: nós alimentamos as pessoas porque elas estão com fome, não porque têm dinheiro para pagar. Eu tinha 12 anos e achei que aquilo fosse apenas uma regra sobre tortas e comida. Só 22 anos depois, diante de um juiz, eu finalmente entenderia que aquelas palavras eram muito maiores do que uma receita. Minha avó tinha percebido exatamente o tipo de ambiente em que eu estava crescendo. E, silenciosamente, do jeito dela, já havia começado a criar uma saída para mim. Na primavera de 2009, quando eu tinha 16 anos e estava prestes a completar 17, o coração da minha avó começou a falhar. No outono, ela já não conseguia ficar muito tempo em pé diante do fogão. Então, depois da escola, eu ia para a casa dela e preparava as refeições enquanto ela me orientava sentada em uma cadeira da cozinha, parecendo uma pequena comandante coberta de farinha. Aqueles foram os melhores momentos da minha vida. E, mesmo naquela época, eu sabia disso. Certa noite, no começo de novembro, cheguei pela porta dos fundos carregando algumas sacolas de compras. Foi então que ouvi a voz da minha mãe vindo da sala. Ela quase nunca aparecia na Maple Court, então parei imediatamente no corredor. Minha mãe estava sentada ao lado da cadeira da vovó, segurando uma pasta cheia de documentos. Sua voz tinha aquele tom paciente e aparentemente gentil que ela costumava usar quando falava com funcionários de banco. Mãe, é só uma papelada. Assina e deixa que eu resolva o resto. Houve um silêncio. Então minha avó respondeu. Sua voz estava fraca, quase delicada, mas havia firmeza em cada palavra. Eu já assinei tudo o que pretendia assinar. Eu tinha 17 anos e achei que elas estivessem falando sobre algum seguro. Entrei com as compras na cozinha. Minha mãe fechou a pasta rapidamente, e ninguém voltou a tocar naquele assunto. 6 semanas depois, poucos dias antes do Natal, minha avó colocou o velho caderno azul nas minhas mãos. Ela o havia embrulhado em um pano de prato, como se estivesse entregando algo recém-saído do forno. Agora ele é seu, ela disse. Guarde em um lugar onde ela não consiga encontrar. Lembro de ter dado uma risada nervosa e perguntado onde eu deveria guardar o caderno. Ela não pode o quê? Minha avó apenas apertou minhas mãos em volta da capa azul, como se aquela resposta não precisasse ser dita em voz alta. Ela morreu em 9 de fevereiro de 2010, numa manhã em que a neve caía sem parar. No almoço do funeral, preparado pelas mulheres da igreja usando as próprias receitas dela, minha mãe tocou no meu braço e disse que ficaria feliz em guardar o caderno em segurança na nossa casa. Eu respondi que já tinha colocado o caderno em um lugar seguro. Foi a primeira vez que menti para minha mãe. Não seria a última. 16 meses depois, em junho de 2011, a situação da loja do meu pai estava chegando ao fim, e ninguém naquela casa conseguia mais fingir que não percebia. Eu tinha 19 anos. Havia terminado um ano na faculdade comunitária de Mansfield, mas precisei abandonar o curso quando o dinheiro acabou. Na época, trabalhava em período integral como garçonete em uma lanchonete de estrada próxima à Rota 30. Recebia meu salário certinho, trabalhava 40 horas por semana e, algumas vezes, chegava a 50. Certa noite de domingo, meus pais convocaram o que minha mãe gostava de chamar de a reunião de família. Na prática, significava os dois sentados de um lado da mesa da cozinha e eu sozinha do outro. Meu pai empurrou uma pasta na minha direção. Dentro havia um pedido de empréstimo do Arlan County Savings no valor de $40.000 para refinanciar a loja. O crédito dele estava destruído. O da minha mãe estava comprometido junto com o dele. O banco exigia alguém com bom histórico de crédito e uma renda estável para ser fiador. E, naquela mesa, eu era a única pessoa que preenchia esses requisitos. Então minha mãe abriu o caderno que mantinha na gaveta da cozinha e o virou na minha direção. Ali estavam 19 anos da minha vida transformados em uma lista de despesas: fraldas, aparelho dentário, tênis de corrida, alimentação,
moradia e outras coisas que ela havia decidido registrar mês após mês, algumas delas lançadas retroativamente até o meu aniversário de 16 anos. No final da página, havia um valor sublinhado 2 vezes, $106.000. Não estamos pedindo dinheiro, ela disse, usando aquele mesmo tom frio e controlado de quando falava com funcionários de banco. Estamos pedindo que você proteja esta família, assim como esta família protegeu você. Eu quero deixar claro o que entendi naquele instante, porque não tive nenhuma dúvida. Eu já tinha visto as prateleiras da loja. Tinha visto o estacionamento vazio. Ser fiadora daquele empréstimo não significava salvar o negócio. Significava apenas adiar o inevitável. E, se a loja quebrasse e eu sabia que isso estava prestes a acontecer, o banco procuraria alguém que ainda tivesse alguma coisa para perder. E aquela pessoa seria eu. Olhei para o meu pai do outro lado da mesa e respondi simplesmente, não. Meu pai fechou a pasta devagar. E, naquele momento, eu soube exatamente o que viria depois. Eles me deram até sábado para sair. Minha mãe ficou parada na cozinha, de braços cruzados, observando enquanto eu fazia as malas. Ela conferia tudo para ter certeza de que eu não levaria nada que tivesse sido comprado por ela. Segundo os registros do caderno, praticamente tudo dentro daquela casa tinha sido comprado por ela. Saí levando apenas 2 bolsas grandes com roupas, uma caixa de sapatos cheia de livros de bolso e o caderno azul da minha avó escondido dentro da jaqueta, longe dos olhos da minha mãe. Na porta, ela não gritou. Gritar nunca foi a maneira dela de demonstrar autoridade. Apenas me encarou e disse, quando estiver pronta para contribuir, você sabe o número. E foi assim que deixei aquela casa aos 19 anos, levando comigo 2 bolsas, alguns livros e o único objeto que minha avó havia confiado a mim. Era como se eu fosse apenas uma cliente com uma conta atrasada que ninguém pretendia mais cobrar. Meu pai foi quem ficou na varanda. Era o segundo sábado de junho, fazia calor, e o irrigador do vizinho continuava funcionando, fazendo aquele barulhinho repetitivo, como se nada de importante estivesse acontecendo. Meu pai se apoiou no corrimão com uma expressão que até hoje tenho dificuldade de descrever. Era raiva, sem dúvida. Mas havia algo por baixo dela, quase como alívio. Como se ele estivesse finalmente dando baixa em um investimento que considerava perdido. Você ainda vai acabar implorando na rua, ele disse. Depois, riu. Não foi aquela risada exagerada de vilão de filme. Foi um riso curto, seco e cheio de certeza. O tipo de risada de quem acabou de contar uma piada que já conhece o final. Dê 6 meses. Passei 11 noites dormindo dentro do meu Corolla 1998, estacionado atrás do supermercado Save-A-Lot, onde o segurança fazia de conta que não me via. Eu lavava o cabelo na pia de postos de gasolina e pendurava minhas camisas de trabalho no gancho acima do banco traseiro para evitar que amassassem. Durante aqueles 11 dias, não cheguei atrasada a nenhum turno. Qualquer pessoa que tivesse trabalhado naquela lanchonete poderia confirmar. Era a única coisa que ainda estava sob meu controle. Então eu controlei aquilo. À noite, deitada no banco traseiro, eu ficava ouvindo aquelas palavras repetirem na minha cabeça, vai acabar implorando na rua. Dê 6 meses. Eu ainda não tinha um plano. Só tinha o caderno que não conseguia parar de ler à luz de uma pequena lanterna e um carro impregnado com cheiro de óleo de fritura. Na manhã do 12º dia, alguém bateu no vidro do meu carro. Era minha tia Patty. E ela segurava um envelope com uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar, a caligrafia de uma mulher que já tinha partido. Patty era a irmã mais nova do meu pai. Trabalhava como enfermeira em Mansfield e tinha sido a única pessoa naquele funeral que me abraçou de verdade, como se realmente se importasse comigo. Ela me levou para tomar café na lanchonete onde eu trabalhava. Sentou-se justamente na minha própria área de atendimento, o que parecia um pouco absurdo. Então colocou o envelope sobre a mesa e o empurrou na minha direção. Sua avó me entregou isso em 2009, ela explicou. As instruções dela tinham sido muito claras. Patty deveria guardar o envelope até o momento em que eu mais precisasse dele, e não entregar nenhum dia antes. Eu soube do que aconteceu, ela disse. E, pelo que vejo, esse momento chegou. Dentro havia um documento bancário. Precisei lê-lo 3 vezes antes que minhas mãos finalmente entendessem o que meus olhos estavam vendo.
Era uma conta com cláusula de pagamento em caso de falecimento, aberta no First Merchant Bank em 2009. Saldo, $26.500. Beneficiária, Athena Young. Não meu pai. Não minha mãe. Eu. Junto ao documento havia uma folha de papel rasgada ao meio, escrita naquela letra inclinada que eu conhecia melhor do que a minha própria. Para farinha, aluguel e um novo começo. Não para pagar dívidas de ninguém. Fiquei sentada no banco da lanchonete, ainda usando meu avental, e chorei pela primeira vez desde aquela noite na varanda. Chorei de verdade, sem conseguir controlar as lágrimas, enquanto elas caíam sobre o prato de ovos que eu mesma havia levado para a mesa. Minha avó já estava morta havia 16 meses. E, mesmo assim, continuava sendo a única pessoa cuidando de mim. E ela sabia. Li aquela frase outra vez. Não para pagar dívidas de ninguém. Ela tinha previsto que aquele pedido de empréstimo apareceria antes mesmo de meus pais colocarem a pasta sobre a mesa. Então Patty me contou o restante. Minha avó havia criado aquela conta em segredo. Não contou a ninguém além de Patty e fez minha tia prometer que jamais deixaria meus pais colocarem as mãos naquele dinheiro. Então, fiz exatamente o que minha avó havia pedido. Não usei um centavo sequer para quitar as contas registradas pelos meus pais. Apresentei a certidão de óbito dela para ter acesso à conta, abri uma conta bancária em meu próprio nome em outra agência, numa cidade vizinha, aluguei um quarto em cima de uma loja de ferramentas por $280 mensais e comecei a pesquisar preços de food trucks usados. E existe uma parte dessa história que você precisa guardar na memória. 15 anos depois, meus pais estariam diante de um juiz, jurando sob compromisso de honra que aquele dinheiro e tudo que ele ajudou a construir sempre tinham pertencido a eles. Passei 2 anos trabalhando em turnos dobrados até finalmente me sentir seguro bastante para investir o dinheiro da minha avó. Na primavera de 2013, encontrei um antigo furgão de entrega em um leilão em Marion. Custava $11.000. O motor estava funcionando bem, mas a parte interna da cozinha tinha sido completamente retirada. Reformas e equipamentos consumiram mais $4.000, e as licenças e autorizações levaram quase todo o restante. Isso mostra exatamente o quanto eu tinha margem para errar naquela época. Praticamente nenhuma. Eu mesma pintei o veículo de um amarelo suave, parecido com manteiga, e passei 3 noites desenhando o nome à mão nas laterais, Rosemary Stable. O cardápio tinha apenas 5 receitas adaptadas do caderno azul. E quero ser sincera sobre essa parte, porque ela seria importante mais tarde. Eu não simplesmente tirei cópias das receitas da minha avó e transformei aquilo em um negócio. As receitas dela haviam sido criadas para alimentar 8 pessoas em um fogão de fazenda. Eu precisei reconstruí-las para funcionar em uma cozinha de 3 bocas, durante o movimento intenso do almoço. Redimensionei as quantidades, ajustei os tempos de preparo, calculei o custo de cada ingrediente e passei meses testando tudo com meu próprio dinheiro até conseguir resultados consistentes. Só os biscoitos exigiram 40 tentativas antes de eu finalmente chegar à receita que considerava certa. O primeiro dia de funcionamento foi numa terça-feira, do lado de fora do parque onde acontecia a feira do condado. Naquele dia, vendi 19 pedidos. Eu sei que não parece muita coisa. Mas naquela noite voltei para o quarto que alugava com $61 dentro de uma pequena caixa de charutos. Sentei no chão e comecei a rir de tanta felicidade que o homem do andar de baixo acabou batendo no teto para reclamar do barulho. Implorando na rua. Pois é. Eu estava literalmente na rua, vendendo biscoitos. Mas cada um deles era meu. Guardei meu primeiro dólar dentro da cabine do veículo, logo acima do quebra-sol. Ao lado dele, coloquei um cartão onde havia escrito, com a minha própria letra, a frase da minha avó: "Nós alimentamos as pessoas porque elas estão com fome, não porque podem pagar." Aquele verão foi bom. O outono também. Então chegou o inverno de 2013, e ele quase destruiu tudo que meus pais haviam começado anos antes. Ninguém me avisou que administrar um food truck durante o inverno em Ohio podia ser como manter uma conta bancária cheia de dinheiro, mas com um buraco no fundo. Em janeiro de 2014, o movimento das feiras tinha desaparecido. Os parques empresariais ficavam praticamente vazios depois das 5 da tarde. Para piorar, meu gerador parou de funcionar justamente durante a semana mais fria do ano. O conserto custava $600. Eu não tinha esse dinheiro.
Fiquei sentada dentro da cabine, com o caderno azul aberto ao lado de uma calculadora, fazendo as contas que poderiam significar desistir. Aluguel, seguro, gás de cozinha e todas as outras despesas. Pelos meus cálculos, eu tinha dinheiro para sobreviver por mais 11 semanas. Talvez 12. Havia uma página do caderno azul que já tinha as pontas dobradas muito antes de chegar às minhas mãos. Era onde estava a receita da torta de frango. E, na margem, logo abaixo da lista de ingredientes, minha avó havia escrito uma pequena observação. Não era dirigida a ninguém em particular. Para os dias frios. Alimente-os primeiro. Devo ter lido aquela frase umas 100 vezes antes de realmente compreender o que ela significava. Alimente-os primeiro. Então, numa quinta-feira de fevereiro, preparei 40 tortas de frango, coloquei tudo no caminhão e fui até o ponto de ônibus da Webster Road, onde os trabalhadores do turno da noite da fábrica de processamento esperavam no escuro. Distribuí todas elas, sem cobrar nada. Em cada caixa, prendi um pequeno cartão indicando onde o caminhão estaria estacionado nos dias seguintes. Usei minha última farinha. Minha última manteiga. Gastei o que eu tinha para oferecer comida a pessoas que talvez nunca comprassem de mim. Minha mãe teria chamado aquilo de loucura. E, durante 6 dias, parecia que ela teria razão. No 7º dia, uma quinta-feira, voltei ao mesmo ponto de ônibus. Dessa vez, havia uma fila esperando. Trabalhadores da fábrica, algumas de suas esposas e até um supervisor que pediu uma dúzia de tortas para levar para toda a equipe. Aquela tradição de quinta-feira, que os clientes passaram a chamar de Pot Pie Thursday, sustentou Rosemary Stable durante aquele inverno. E continuou fazendo parte do negócio nos anos seguintes. Nunca encarei aquilo como uma estratégia de marketing, porque não era. Era simplesmente uma regra que minha avó havia me ensinado. Primeiro, alimente as pessoas. E funcionou. Numa tarde cinzenta daquele mês de março, um homem usando uma jaqueta da Calharte terminou sua torta, limpou as mãos e me ofereceu algo que eu nem sequer tinha permitido a mim mesma desejar. O nome dele era Aro Dressler. Durante 31 anos, ele havia sido dono de uma lanchonete no lado leste de Columbus. Os joelhos já não aguentavam o ritmo, os filhos tinham se mudado para o Arizona e, havia um mês, ele aparecia no meu caminhão todas as quintas-feiras. Você cozinha como alguém que realmente aprendeu com a pessoa certa, ele me disse. Quero me aposentar sem ver meu estabelecimento virar uma loja de VAP. Então ele fez uma proposta que parecia impossível. Um contrato de compra com opção de financiamento pelo próprio proprietário, em condições que nenhum banco provavelmente ofereceria a uma jovem dona de food truck, sem patrimônio familiar ou um sobrenome influente naquele condado. Eu assinei os documentos em março de 2015. Tinha 22 anos e minhas mãos tremiam tanto que escrevi a data errada ao assinar. Precisei corrigir e rubricar a alteração. O primeiro ano foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu abria às 6 da manhã, fechava às 9 da noite, ficava preparando tudo até meia-noite e só terminava de organizar os livros por volta das 2 da madrugada. Perdi o casamento da minha melhor amiga porque o freezer industrial quebrou. Desmarquei 3 encontros com o mesmo homem paciente até ele finalmente parar de me ligar. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que o amor era apenas mais uma coisa que eu poderia colocar na minha lista de prioridades quando tivesse tempo. Em 2016, contratei Gés Moran para cuidar do atendimento e da parte da frente do restaurante. Foi uma das melhores decisões que já tomei naquele lugar. Quando chegou o outono, ela já me conhecia melhor do que praticamente qualquer pessoa. Certa noite, depois do fechamento, ela me observou contando o dinheiro do caixa pela 3ª vez. Encostou-se ao balcão e disse: "Sabe o que é estranho? A gente não está mais quebrado. Você administra este lugar como se ainda estivesse pagando uma dívida que ninguém consegue enxergar." Eu ri e tentei ignorar. Cheguei a responder: "É só um velho hábito." Eu ouvi o que ela disse. Até coloquei o pequeno sino na porta naquele dia. Mas não dei importância ao comentário. Ainda levaria mais 10 anos para eu descobrir exatamente de quem era aquela dívida que eu continuava tentando pagar. Naquele Natal, chegou ao restaurante um cartão com carimbo postal de Creston Falls. Antes de continuar, quero perguntar uma coisa a você. Se alguém já disse que você não conseguiria vencer e, em vez de aceitar aquilo,
você transformou aquelas palavras em combustível. Conte nos comentários onde estava no dia em que decidiu provar que estavam errados. Eu leio todos os comentários. E, se você chegou agora ao canal, aproveite para se inscrever, porque estamos cada vez mais perto do momento em que meus pais voltam a fazer parte dessa história. E acredite, é muito pior do que você imagina. O envelope estava endereçado com a letra da minha mãe. Pequena, organizada e inclinada para frente, como se até a escrita estivesse com pressa de cobrar alguma coisa. Dentro havia um cartão de Natal com a imagem de uma ponte coberta de neve. Fiquei parada atrás do caixa e, antes mesmo de abrir o cartão, foi como se eu tivesse voltado aos meus 15 anos. Não havia carta. Apenas algumas palavras escritas à mão em tinta azul logo abaixo da mensagem impressa. Soube que o restaurante está indo bem. Seria bom se você ainda se lembrasse de onde veio. A loja do seu pai fechou porque você se recusou a ajudar. Era tudo. Depois de 5 anos sem qualquer contato, aquela foi a maneira que minha família encontrou de reaparecer na minha vida. Não havia um como você está, nenhum endereço, nenhum número de telefone. Apenas uma cobrança e uma culpa, comprimidas dentro de um cartão barato de Natal. Pat me contou que a loja havia fechado em 2012. E, em algum lugar de Creston Falls, parecia que aquele fracasso tinha sido silenciosamente colocado na minha conta. Como se alguém tivesse pegado uma dívida perdida e decidido registrá-la no meu nome. Naquela noite, sentei no escritório e escrevi uma resposta. Foram 6 páginas. Coloquei tudo no papel, a varanda, o carro, a pia do posto de gasolina, as 11 noites dormindo no banco traseiro. Depois reli o texto. E percebi como aquilo soava. Parecia uma cobrança. Parecia que eu ainda estava tentando provar alguma coisa para eles, como se continuasse fazendo contas dentro da mesma planilha familiar. Rasguei as 6 páginas, joguei os pedaços no recipiente de descarte da cozinha e tomei uma decisão que mantive durante uma década: nenhum contato. Não fiz isso por ódio. Fiz porque finalmente entendi que toda conversa com minha mãe tinha um custo, e eu já não estava disposta a continuar pagando. Ainda guardei o cartão. Na época, eu não sabia explicar por quê. Hoje sei. 10 anos depois, eu reconheceria aquela mesma letra pequena e inclinada em um documento protocolado em um tribunal. E, naquela página, apareceria a assinatura de uma mulher que já estava morta havia 16 anos. Mas antes de chegar a essa parte, deixe-me resumir os 10 anos seguintes no ritmo que provavelmente agradaria ao meu gerente do banco. Em 2016, abri uma segunda unidade em Westerville, em um antigo restaurante de pizza que estava abandonado, mas tinha uma estrutura excelente. Em 2018, já eram 4 unidades. Foi também quando parei de tentar decorar a escala de funcionários de todos os restaurantes ao mesmo tempo. Estranhamente, aquilo me deu a sensação de estar perdendo uma parte de mim. Então veio a pandemia. Por pouco, não perdi tudo. Mas não perdi. Nós mudamos completamente a operação. Começamos a preparar caixas de refeições para famílias, vendendo tortas de frango em grandes quantidades e entregando comida nas varandas de clientes em 3 condados. E descobri uma coisa curiosa: justamente no ano mais difícil que muita gente conseguia se lembrar, as pessoas queriam exatamente aquilo que uma mulher nascida em 1938 sabia preparar. Comida simples. Quente. Feita para alimentar alguém. Em 2021, já tínhamos 8 unidades. Em 2024, chegamos a 12. Hoje, existem 14 unidades da Rosemary Stable espalhadas pela região central de Ohio, com cerca de 340 funcionários. E, ao lado de cada caixa, existe um pequeno quadro de refeições suspensas. Você compra uma refeição para alguém que não conhece, nós prendemos o comprovante no quadro e qualquer pessoa que esteja precisando pode pegar. Sem perguntas. Uma empresa provavelmente chamaria isso de identidade de marca. Não é. É apenas uma regra sobre uma torta. Em 2023, finalmente fiz aquilo que tinha prometido a mim mesma quando ainda vivia dentro daquele food truck congelando de frio. Comprei o prédio de Aro de forma definitiva. Quitei o financiamento que ele havia feito para mim 3 anos antes do prazo e mandei para ele uma fotografia da escritura junto com uma torta de frango. Ele me devolveu um guardanapo onde havia escrito: "Tenho orgulho de você, garota." Eu coloquei o guardanapo em uma moldura.
Quero que você imagine como era a minha vida no começo de 2026. Eu estava ocupada, cercada de trabalho, ajudando pessoas e rodeada por gente que eu mesma havia escolhido ter por perto. Ainda assim, todo mês de janeiro eu passava 2 noites revisando sozinha todos os números da empresa, do começo ao fim. Era estranho. Eu já tinha 340 funcionários, mas continuava conferindo cada cálculo como se alguém estivesse prestes a aparecer para verificar se eu tinha feito alguma conta errada. Então, em março de 2026, recebi uma ligação de uma revista. E a tranquilidade que eu havia construído durante 15 anos acabou naquela mesma semana em que a reportagem foi publicada. A Ohio Business Monthly queria fazer uma matéria sobre a minha trajetória para a edição de primavera. O título escolhido dizia: 14 restaurantes, o caderno de uma avó. Era exatamente a história. Aceitei participar porque a matéria poderia ajudar nas contratações e, sendo sincera, também porque queria fazer aquilo por ela. Finalmente, o nome de Rosemary Young apareceria impresso. As receitas dela seriam reconhecidas como parte da história de uma instituição, mais de 3 décadas depois de o balcão onde ela trabalhou ter fechado. O fotógrafo me colocou diante da janela de atendimento da nossa principal unidade, segurando o velho caderno azul. E, contra todos os meus instintos, aceitei que ele fosse fotografado aberto. Uma página manchada de massa ocupava metade da imagem, coberta pela letra inclinada da minha avó. Uma emissora de Columbus também decidiu aproveitar a história e exibiu uma reportagem de 2 minutos no Jornal da Noite. Eu aparecia diante do fogão falando sobre a frase que minha avó sempre repetia sobre alimentar quem tinha fome. O apresentador fazia aquela expressão melancólica típica de quem está contando uma história emocionante. A reportagem se espalhou. Foi compartilhada em grupos de igrejas no Facebook e em páginas de notícias de pequenas cidades por todo o estado. O que, de uma maneira educada, significava que a história chegou a Creston Falls antes mesmo da hora do jantar. Geis assistiu à reportagem no celular, sentada no balcão do restaurante. Depois olhou para mim por cima do aparelho e sorriu. Tomara que sua família não assista a televisão. Nós duas rimos. E quero deixar isso registrado. Nós rimos. 2 semanas depois, meu telefone tocaria com um número que eu não via havia 15 anos. E, dessa vez, não haveria absolutamente nada de engraçado. Mas antes que aquela ligação acontecesse, o próprio caderno ainda tinha mais uma coisa para me revelar. Algo que minha avó havia escondido de maneira tão cuidadosa e intencional que foi preciso uma especialista em restauração, usando linha e agulha, para descobrir. As sessões de fotografia e filmagem tinham castigado bastante o velho caderno. A lombada começava a soltar fios, 2 partes das páginas haviam se desprendido e a simples possibilidade de perdê-lo me assustava mais do que qualquer inspeção sanitária. Por isso, levei o caderno a uma restauradora de livros em German Village. O nome dela era Ruth, uma mulher extremamente cuidadosa que segurava o caderno como um cirurgião seguraria um instrumento delicado. 4 dias depois, ela me ligou. Havia algo diferente em sua voz, uma cautela que imediatamente me deixou apreensiva. Senhora Young, você sabia que existe alguma coisa escondida dentro da contracapa? Ela explicou que a parte traseira da capa era mais espessa do que a dianteira. Sob o tecido, costurado diretamente no papelão, havia um pequeno envelope de papel pardo, já amolecido pelo tempo. Na frente, escrito naquela mesma letra que eu conhecia tão bem, havia apenas uma frase. Para o dia em que vierem atrás disso. Fiquei parada na oficina de Ruth enquanto ela abriu o envelope cuidadosamente com um abridor de cartas. E, de repente, senti como se minha avó estivesse falando comigo através de 16 anos de distância. Dentro havia uma única página, datada de outubro de 2009. Era justamente o mesmo outono em que eu tinha parado no corredor da casa dela e ouvido a voz aparentemente tranquila da minha mãe dizendo: "É só uma papelada." A carta era curta. A carta explicava onde encontrar amostras da letra da minha avó caso alguém algum dia questionasse o que realmente pertencia a ela. Havia as cartas que ela enviava mensalmente para Patty havia 20 anos, o cartão com a assinatura dela arquivado no Fast Merchant desde 2008 e os registros de presença da cozinha da igreja. Era praticamente um mapa deixado por uma mulher que sabia que, um dia, alguém poderia tentar questionar a autenticidade de sua própria assinatura. E, no final da página, havia 3 linhas que decorei como se fossem uma oração.
Carol me pediu 2 vezes para assinar documentos relacionados às minhas receitas. Eu nunca assinei. Se algum documento disser que assinei, ele está mentindo. Voltei para casa com o envelope no banco do passageiro, sentindo como se estivesse carregando algo vivo. Eu ainda não entendia o que aquilo significava. Não havia processo, discussão ou ameaça. Havia apenas uma reportagem de revista e uma noite comum de primavera. Guardei o envelope no cofre da unidade principal e contei exatamente a uma pessoa, ninguém. 9 dias depois, eu estava novamente naquela mesma cozinha quando meu celular acendeu com uma palavra que eu havia apagado dos contatos 10 anos antes. Mãe. Deixei tocar 4 vezes. Atendi enquanto permanecia perto da janela de atendimento, porque alguma parte de mim queria estar perto do caderno da minha avó quando ouvisse a voz da minha mãe novamente. Ela não disse olá. Não mencionou os 15 anos de silêncio. Carol Young começou a conversa com um número, da mesma maneira que algumas pessoas começam uma apresentação dizendo o próprio nome. Nós vimos a reportagem, ela disse. Atena, conversamos com algumas pessoas e achamos que 30% seria justo. Por alguns segundos, apenas olhei para o telefone, sem acreditar. Justo, repeti. As receitas da mãe do seu pai ajudaram a construir todos esses restaurantes. Rosemary era uma Young. A comida dela pertence à nossa família, e você está ganhando dinheiro com essas receitas há 13 anos sem sequer fazer uma ligação para nós. Mantive a voz calma. Aprendi a fazer isso justamente na cozinha mais difícil da minha vida, a cozinha da minha mãe. Você me colocou na rua com 2 bolsas, respondi. Eu nem tinha um telefone para ligar. Ela não hesitou. Minha mãe nunca hesitava. Nós ensinamos você a ser independente. Veja o que você conseguiu fazer com isso. E é assim que você nos agradece? Ali estava. A palavra. Agradecer. Eu tinha 34 anos, administrava 14 restaurantes e, mesmo assim, minha mãe ainda conseguia transformar qualquer conversa em uma cobrança. Ela continuou por mais alguns minutos. Falou sobre família, sobre o que as pessoas de Creston Falls estavam comentando, sobre como ela e meu pai teriam perdido a aposentadoria por causa do fechamento da loja e sobre como eu supostamente devia a eles uma espécie de legado. Então ela disse a frase que eu já tinha mencionado, aquela que parecia ter sido ensaiada antes da ligação. Tudo o que você deve a esta família. Olhei para a cozinha inteira. Meus cozinheiros estavam trabalhando. Os fogões estavam acesos. E, dentro do forno, os biscoitos da minha avó estavam dourando lentamente, uma cena que ela nunca teve a chance de ver. Não, respondi. Tudo que eu sou, alguém nesta família me deu sem cobrar nada. Existe uma diferença, mãe. Você simplesmente nunca esteve do lado certo dessa diferença. Desliguei. Minhas mãos estavam firmes. Na sexta-feira seguinte, durante o horário de almoço, um homem de camisa cinza entrou na unidade principal e perguntou educadamente se eu era Atena Young. Era um oficial responsável por entregar documentos judiciais. Ele colocou um envelope grosso nas minhas mãos diante de um salão cheio de clientes. Na primeira página, estava escrito: Gordon e Carol Young, autores, contra Atena Young e RT Restaurant Group LLC. Naquela noite, li o processo sentada à mesa da cozinha, com uma taça de vinho ao lado que permaneceu intocada. As acusações falavam em enriquecimento sem causa e em criação de um fundo patrimonial em favor dos meus pais. Na prática, eles estavam pedindo a um juiz que declarasse que 30% de tudo que eu possuía, de alguma forma, sempre tinha pertencido a eles. E o principal argumento do processo, apresentado como a prova mais importante, era um documento que eu nunca tinha visto nem ouvido mencionar. Tratava-se de um codicilo, uma alteração no testamento da minha avó, supostamente datado de 3 de novembro de 2009. Segundo aquele documento, Rosemary Young teria deixado todas as suas receitas, cadernos e direitos relacionados à sua atividade culinária para o filho, Gordon. No processo, eles diziam que o documento havia sido recentemente descoberto em uma caixa com pertences da falecida. Li a data 3 vezes. Novembro de 2009. O mesmo mês em que eu tinha entrado pela porta da cozinha carregando sacolas de compras e ouvido minha mãe dizer: é só uma papelada. Assina.
O mesmo outono em que minha avó havia se sentado em sua cozinha e escondido cuidadosamente uma mensagem dentro da capa daquele caderno. No domingo, o jornal de Creston Falls publicou a história. Dona de restaurantes é processada pelos próprios pais por causa das receitas da avó falecida. E a seção de comentários fez exatamente o que se espera de uma seção de comentários. Metade da cidade chamou meus pais de vergonhosos. A outra metade achou que conhecia a história melhor do que eu. Uma mulher escreveu: os jovens de hoje ficam famosos e esquecem quem os criou. Ela provavelmente pegou algo que não era dela. Um antigo amigo do meu pai, daqueles com quem ele jogava pôquer, chegou a me chamar de ladra com um sorriso bonito. Passei horas no meu escritório lendo desconhecidos discutirem se eu era uma pessoa horrível. E, no meio de tudo aquilo, uma palavra continuava aparecendo, como um eco de 15 anos atrás. Implorar. Meu pai tinha dito que eu acabaria na rua. E, de certa forma, aquela rua finalmente tinha aparecido. Só que não era eu quem estava na calçada pedindo aos outros algo que não tinha conquistado. Na manhã de segunda-feira, liguei para uma das melhores advogadas especializadas em sucessões e disputas patrimoniais de Columbus. O nome dela era Dana Whitfield. O escritório não tinha música ambiente na sala de espera, o que, naquele momento, me pareceu um ótimo sinal. Mas, antes mesmo de eu chegar à sala de reuniões dela, o processo já começava a cobrar seu preço. O First Merchant suspendeu o financiamento da construção do restaurante número 15 enquanto a disputa judicial estivesse em andamento. Era uma política padrão, nada pessoal, segundo o funcionário ao telefone. Ouvi aquela expressão 4 vezes durante uma única ligação. A obra em Zanesville parou no meio da instalação das paredes. 2 dos meus melhores gerentes começaram discretamente a atualizar os currículos. Um deles estava tão abalado que precisei conversar com ele dentro da câmara fria, tentando convencê-lo a não tomar nenhuma decisão impulsiva. Depois, saí dali fingindo que não tinha percebido o quanto ele estava preocupado. Essa é uma das coisas que ninguém conta sobre um processo aparentemente sem fundamento. Ele não precisa vencer para causar prejuízo. Às vezes, basta existir. Dana levou cerca de 10 minutos para ler a petição. Permaneceu séria durante todo o tempo. Então fechou o documento e me ofereceu uma das análises jurídicas mais diretas que já ouvi. É uma tese fraca, disse ela. Receitas culinárias não funcionam dessa maneira como propriedade exclusiva. E um codicilo de 16 anos aparecer apenas 3 semanas depois de você sair na televisão é o tipo de coincidência que chama a atenção de qualquer juiz. Ela continuou: isso tem cara de uma disputa cara e incômoda. Seus pais não estão necessariamente apostando que vão ganhar, Sra. Young. Eles estão apostando que você vai preferir pagar para isso acabar. Então Dana puxou a cópia do documento apresentado como prova principal. Ela ficou olhando para a assinatura durante um longo silêncio. Tempo suficiente para eu perceber que tinha prendido a respiração. Ali estava escrito Rosemary Young, em uma letra arredondada e inclinada, acima da linha destinada à assinatura de uma testemunha que eu mal conseguia identificar. Tem alguma coisa errada? Perguntei. Dana não respondeu imediatamente. Dana virou a página 90 graus e depois voltou à posição original, como um joalheiro examinando uma pedra na qual não confia completamente. Então minha advogada fez a pergunta mais estranha de toda aquela primavera já tão estranha. Sua avó, ela perguntou. Ela costumava enviar cartões de Natal? Eu ainda não entendia o motivo daquela pergunta. E Dana, fiel ao jeito dela, não explicaria nada enquanto tivesse apenas uma suspeita. Primeiro, fomos atrás dos documentos. O processo de inventário de 2010 ainda estava arquivado no Tribunal do Condado de Arlen e contava uma história bastante simples. Os bens da minha avó eram modestos e estavam organizados. A casa da Maple Court havia sido vendida, e o valor foi dividido entre meu pai e Patty. Os móveis e os equipamentos da cozinha foram doados à igreja. Havia um testamento simples, de 2 páginas, escrito em 1998, devidamente assinado por testemunhas e registrado. E, em nenhuma parte daqueles documentos de 16 anos atrás, nem no testamento, nem no inventário, nem em qualquer outro registro, aparecia a menor menção a um codicilo, a receitas ou a qualquer tipo de patrimônio culinário. Para tentar incluir o novo documento naquele processo já encerrado, os advogados dos meus pais haviam entrado com um pedido para reabrir o inventário.
A justificativa era que o suposto codicilo só teria sido encontrado no outono anterior, dentro de uma caixa guardada no sótão deles. Depois de 16 anos, Dana comentou. É possível que um tribunal aceite analisar algo assim. É raro, mas o juiz vai querer saber onde esse documento esteve durante todo esse tempo. Ela fez uma pausa. E eu também quero saber. Então fiz aquilo que vinha adiando havia uma semana. Abri minha bolsa e coloquei sobre a mesa de Dana um envelope que minha avó havia costurado dentro do caderno. A carta. A lista. As 3 frases no final. Dana leu tudo 2 vezes. Minha advogada não era uma pessoa sentimental. Ela cobrava em blocos de 6 minutos e eu nunca tinha ouvido levantar a voz. Mas, quando chegou a frase "se algum documento disser que assinei, ele está mentindo", ela colocou a folha sobre a mesa usando apenas 2 dedos, com um cuidado quase reverente, como se estivesse segurando uma prova importante, ao mesmo tempo, algo extremamente frágil. Senhora Young, ela disse, sua avó está prestes a prestar depoimento. Eu quase ri de nervoso. Então Dana pegou um bloco de papel e começou a fazer sua própria lista. Vamos precisar de amostras da letra dela. Todas. Cada carta, cada registro, cada assinatura que essa mulher deixou em algum lugar. Tudo o que conseguirmos encontrar. E foi assim que começamos a reconstruir a história da minha avó, pedaço por pedaço. Patty nos recebeu na mesa da cozinha dela em Mansfield. Ela trouxe uma caixa resistente ao fogo que havia guardado durante 16 anos. Dentro estavam as cartas que Rosemary havia enviado para ela todos os meses desde 1990 até apenas 3 meses antes de morrer. Eram centenas de cartas. Todas tinham datas, assinaturas e carimbos postais. A cozinha da igreja ainda guardava os antigos livros de registro. Em 2 décadas de almoços preparados depois de funerais, o nome da minha avó aparecia repetidamente nas margens. Depois de uma intimação judicial, o First Merchant entregou o cartão de assinatura que Rosemary havia preenchido em 2008. Ao final daquela semana, a assistente jurídica de Dana havia montado uma linha do tempo com 2 décadas de exemplos da escrita da minha avó. Passei 3 noites com Patty lendo cartas de uma mulher que já havia partido. Em alguns momentos, nós ríamos das pequenas histórias que ela tinha deixado registradas. Em outros, ficávamos em silêncio, emocionadas demais para continuar. Foi na última dessas noites que Patty me contou algo que eu não queria ouvir. Você precisa saber uma coisa sobre a Carol, ela disse. O tom dela não era exatamente gentil. Mas também não era cruel. Quando sua mãe tinha 9 anos, o xerife colocou os móveis da família dela no gramado. Tudo que eles possuíam ficou espalhado na frente da casa, enquanto os vizinhos observavam. Ela ficou na calçada, ainda usando a roupa da escola, tomando conta de um abajur. Eu não disse nada. Patty continuou, ela cresceu acreditando que as únicas coisas que ninguém poderia tirar de você eram aquelas que tinham seu nome escrito em algum documento. Sua avó percebeu isso na primeira semana em que seu pai levou Carol para casa. Por isso Rosemary nunca deixava Carol chegar perto dos documentos dela. Não era rancor. Ela simplesmente reconhecia o tipo de necessidade que pode nascer de uma infância assim. Fiquei em silêncio por alguns instantes, deixando aquelas palavras encontrarem um lugar dentro de mim. Se eu tivesse visto uma menina de 9 anos sozinha na calçada, tentando proteger um simples abajur enquanto sua família perdia tudo, talvez eu tivesse dado a ela tudo o que pudesse. Então me lembrei das 11 noites dormindo dentro de um Corolla, atrás do Save-A-Lot, por causa da mulher que aquela menina havia se tornado. Compreender uma pessoa não significa necessariamente perdoá-la. Coloquei as cartas no porta-malas, como se estivesse levando uma travessa para um velório. Agora faltava apenas encontrar alguém qualificado para fazer centenas de páginas responderem a uma única pergunta. O nome dela era Doutora Meredith Okafor, uma especialista certificada em análise forense de documentos, com 19 anos de experiência ajudando tribunais a determinar quando um documento podia ou não ser considerado autêntico. Ela recebeu o suposto codicilo, todas as amostras da letra da minha avó e levou 3 semanas para concluir a análise. Então nos chamou para uma reunião. Meredith colocou 2 imagens lado a lado em um monitor e, durante os 10 minutos seguintes, me ensinou mais sobre minha própria mãe do que eu havia conseguido descobrir em 34 anos. Nenhuma assinatura verdadeira é exatamente igual à outra, explicou. Nem quando vem da mesma pessoa.
Nem quando é feita no mesmo dia. Nunca. A mão humana está sempre mudando. Pequenas variações são naturais. Ela sobrepôs as duas imagens. A assinatura deste codicilo corresponde, praticamente ponto por ponto, a uma assinatura específica que temos como referência. Esta aqui. Ela apontou para a imagem. É a assinatura que aparece em um cartão de Natal que sua avó enviou em 2003. Meu estômago apertou. Meredith continuou explicando: a pressão da caneta, o espaçamento entre as letras e até a maneira específica como o traço se interrompia na letra R coincidiam. Isso não acontece naturalmente, Sra. Young, ela disse. Esse tipo de correspondência é compatível com um processo de reprodução ou cópia cuidadosamente executado. Sob ampliação, ela nos mostrou outros detalhes. Havia pequenas pausas no traçado, pontos em que a caneta parecia ter avançado lentamente em vez de deslizar de forma natural. Também havia marcas muito leves de grafite sob a tinta, como vestígios de um desenho que alguém teria seguido. Mas os nomes das duas testemunhas no suposto codicilo contavam uma história ainda mais estranha. Uma delas era um antigo vizinho da minha avó. Os próprios registros do condado mostravam que ele havia morrido em 2007. 2 anos antes da data em que, segundo o documento, ele teria testemunhado a assinatura de Rosemary. A segunda testemunha era Sharon Pruitt, uma amiga da minha mãe com quem ela jogava cartas havia mais de 30 anos. Fiquei olhando para as duas assinaturas sobrepostas durante um longo tempo. Pareciam encaixadas uma dentro da outra, como se uma sombra tivesse sido colocada sobre outra. Patty confirmou que o cartão de Natal de 2013 estava guardado havia 2 décadas em um álbum de fotografias na sala de estar dos meus pais. Minha mãe não havia simplesmente encontrado uma assinatura antiga da minha avó. Alguém havia usado aquela assinatura. Pegado a letra de uma mulher que já estava morta e transformado uma antiga lembrança de Natal em matéria-prima para um documento que poderia mudar o destino de tudo que eu havia construído. Dana me deixou ficar em silêncio por alguns minutos. Então disse a frase que mudaria completamente o rumo daquela batalha. Existe apenas uma complicação, Dana disse. O processo afirma que seu pai vai testemunhar que o codicilo é autêntico. Então, antes de usarmos essa prova, precisamos descobrir exatamente o que Gordon Young sabe. Antes de chegarmos àquela sala de depoimentos, quero dizer uma coisa. Se algum documento já destruiu ou quase destruiu sua família, um testamento, uma escritura, um empréstimo ou qualquer outro papel, sinto muito. E você não está sozinho. Toda semana aparecem histórias assim nos comentários. Se você quiser acompanhar até o fim, fique por aqui, porque minha mãe entrou naquela sala acreditando que já tinha vencido. Ela não fazia ideia do que Dana carregava naquela pasta. O depoimento do meu pai aconteceu numa terça-feira de julho, na sala de reuniões do escritório de Dana. Um profissional registrava tudo, e o som das teclas do computador marcava o silêncio como um relógio lento. Depois de 15 anos, meu pai estava novamente sentado diante de mim. Mas parecia menor do que o homem que tinha ficado naquela varanda. As mãos pareciam cordas envelhecidas, cerca de 70% do cabelo já estava grisalho e o restante começava a seguir o mesmo caminho. Ele evitava olhar para mim. Dana conduziu as perguntas com calma, sem pressioná-lo além do necessário. E a versão dele foi saindo de maneira surpreendentemente tranquila, porque Gordon acreditava sinceramente em cada palavra que dizia. Segundo ele, Carol havia começado a limpar o sótão no outono anterior. Foi ela quem encontrou uma caixa com objetos da mãe dele. Foi ela quem levou o suposto codicilo até a mesa da cozinha. E, quando ele viu a assinatura no final, afirmou que a reconheceu imediatamente, da mesma forma que alguém reconhece a voz de uma pessoa ao telefone. Foi quando ele falou isso que percebi algo em seu rosto que eu não esperava e que, depois de notar, não consegui mais ignorar. Orgulho. Talvez até alívio. Aos 65 anos, ele finalmente tinha nas mãos um documento que, na cabeça dele, provava que sua mãe, a mulher que havia cozinhado para praticamente todo o condado, mas que nunca parecia ter apoiado os sonhos dele da maneira que ele queria, a mulher que não compareceu à inauguração da loja dele porque estava preparando um almoço da igreja depois de um funeral, a mulher que havia deixado seu bem mais importante para a neta adolescente, finalmente o havia escolhido. Ele não apenas acreditava que o codicilo era verdadeiro. Ele precisava que fosse. Fiquei observando meu pai do outro lado da mesa e compreendi algo com uma clareza quase dolorosa.
Ele não sabia. E isso significava que a verdade não serviria apenas para defender meu caso. Ela entraria na casa daquele homem, sentaria à mesa da cozinha e, em poucas horas, poderia tirar dele duas certezas que ele carregava havia décadas: a versão que tinha sobre a própria mãe e a confiança que depositava na própria esposa. E eu seria a pessoa responsável por revelar tudo. Naquela noite, chegou um e-mail do advogado dos meus pais. O assunto dizia: proposta de acordo. Antes de abrir, pensei, seja o que for, isso é uma porta. O que eu não esperava era descobrir que uma parte de mim realmente queria atravessá-la. A proposta vinha escrita de uma maneira quase delicada. Era exatamente o tipo de texto que você espera de um advogado depois de receber a aprovação de uma mãe determinada. Meus pais retirariam o processo inteiro. Todas as acusações seriam abandonadas até sexta-feira. Em troca, eu deveria pagar $200.000. A carta chamava aquilo de uma solução de boa-fé para preservar o legado da família. Também haveria um acordo mútuo de confidencialidade. E então veio uma frase que eu guardei. Com isso resolvido, seus pais esperam que a família finalmente possa começar a se reconciliar. No final, havia uma mensagem que minha mãe tinha enviado por meio do advogado. Seus pais estão envelhecendo, Athena. Esta é sua oportunidade de fazer as coisas certas. Até a misericórdia dela vinha acompanhada de uma cobrança. Geis leu a proposta no meu escritório e disse exatamente o que qualquer amiga sensata provavelmente diria: paga. É nojento, mas sai mais barato do que passar mais um ano nisso. O banco libera o financiamento, os gerentes ficam, e Zanesville pode abrir na primavera. $200.000 para tirar seus pais da sua vida de uma vez pode ser o melhor acordo que alguém vai te oferecer. Dana foi mais objetiva ainda. Do ponto de vista empresarial, é uma decisão simples. Você encerra tudo até sexta-feira. O resto, só você pode decidir. Quero que você entenda o que aconteceu naquela noite, porque é a parte da história da qual menos me orgulho e, ao mesmo tempo, talvez a mais importante. Fiquei sentada à mesa da cozinha até 2 da manhã e quase aceitei o acordo. Eu tinha condições de pagar. Era a possibilidade de comprar paz, recuperar a linha de crédito, manter meus gerentes e continuar com a expansão. E havia uma parte de mim, aquela esperança antiga que eu achava ter enterrado, imaginando que talvez minha mãe finalmente dissesse alguma coisa boa sobre tudo o que eu tinha construído. Eu só precisaria pagar mais uma dívida que não era minha e guardar para sempre um pequeno segredo sobre uma assinatura falsificada. Então peguei a carta da minha avó e li novamente as 3 últimas frases. Carol me pediu 2 vezes. Eu nunca assinei. Se algum documento disser que assinei, ele está mentindo. Minha avó não tinha pedido que eu fizesse as pazes com ninguém. Ela tinha pedido que eu não permitisse que a mentira permanecesse de pé. Na manhã seguinte, liguei para Dana e fui direta. Apresente o laudo. Dana não perguntou se eu tinha certeza. Ela já estava pronta para agir. Naquela tarde, o relatório da Dra. Okafor foi anexado ao processo. A partir daquele momento, tornou-se parte dos registros judiciais e poderia ser consultado por funcionários do tribunal, jornalistas ou qualquer pessoa que tivesse acesso ao processo. Junto com o laudo, apresentamos um pedido de sanções pelo uso de um documento que considerávamos fabricado e uma notificação informando que Carol Young seria chamada para prestar depoimento, sob juramento, sobre como aquele suposto codicilo havia sido encontrado. Quero ser honesta sobre o que eu sabia quando dei aquela ordem. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que, depois que o laudo entrasse oficialmente no processo, não seria possível simplesmente colocá-lo de volta no lugar de onde veio. Sabia que meu pai acabaria lendo aquilo, ouvindo falar sobre o conteúdo ou recebendo a informação de algum repórter na própria varanda de casa. E sabia que o que restava do casamento de 42 anos dos meus pais estava, de certa maneira, parado no meio da estrada. E eu acabava de soltar o caminhão na direção dele. Algumas pessoas diriam que eu não tinha escolha, que tudo aquilo era apenas uma estratégia jurídica. Não é verdade. Não vou me esconder atrás dessa justificativa. Eu tinha uma porta diante de mim. De um lado estavam $200.000 e o silêncio. Eu mesma escolhi fechá-la. E fiz isso conscientemente. O que fiz depois foi muito menor. Mandei uma mensagem para minha tia Patty, que mal falava com meu pai havia anos. Não contei detalhes.
Escrevi apenas: fique perto do seu irmão na próxima semana. Ele vai precisar de alguém que não seja a Carol. Depois voltei ao trabalho. Porque Paul não se importa com intimações judiciais. O depoimento de Carol Young foi marcado para as 9 da manhã da última terça-feira de julho. Ela entrou naquela sala de reuniões usando o batom impecável e com o sorriso de uma mulher que ainda acreditava estar segurando o controle de toda a situação. Ela não fazia ideia de que era justamente por ela que a verdade começaria a aparecer. Ela usava o blazer cinza que costumava reservar para reuniões em bancos e funerais. Durante 40 minutos, Dana fez perguntas tranquilas, pacientes, e minha mãe respondeu com aquela mesma voz educada e controlada que usava quando queria parecer razoável. Eu permaneci imóvel na outra ponta da mesa, observando enquanto ela mesma construía a armadilha que acabaria prendendo sua própria versão da história. Onde exatamente a caixa foi encontrada? No sótão, embaixo das decorações de Natal. Quando? Em outubro, no outono passado. Quem estava presente? Eu e Gordon. Antes da morte de Rosemary, ela alguma vez conversou com você sobre as receitas? Foi nesse momento que minha mãe fez uma pequena pausa, assumindo uma expressão quase ofendida. Eu e Rosemary nunca fomos próximas. Ela não era uma mulher fácil. Mas sabia o significado de família. Independentemente de qualquer coisa, ela sabia que aquelas receitas pertenciam à família. As teclas do computador do responsável pela transcrição continuavam batendo. Dana sentiu calmamente, como alguém resolvendo um jogo cujas respostas já conhece. Então abriu a pasta à sua frente. Senhora Young, vou apresentar o documento identificado como prova número 12. É um cartão de Natal enviado por Rosemary Young para Patrícia Reis, com carimbo postal de dezembro de 2003. A senhora reconhece a assinatura? Minha mãe olhou rapidamente para o cartão. É a assinatura de Rosemary. Exatamente, Dana respondeu. Então ela pegou a prova seguinte. Agora, documento número 13. Dana colocou uma transparência sobre a cópia do codicilo, alinhando a assinatura com a do cartão, e deslizou as duas imagens pela mesa. Sob a luz branca e fria da sala, a semelhança era impossível de ignorar. 2 documentos separados por 6 anos, com assinaturas que praticamente se encaixavam uma sobre a outra, como se fossem a mesma imagem repetida. Pode me explicar, senhora Young? Dana perguntou, como sua sogra conseguiu assinar o próprio nome 2 vezes, com 6 anos de diferença, reproduzindo o mesmo traço praticamente até a largura da caneta? O silêncio que tomou aquela sala parecia ainda mais frio do que uma câmara frigorífica. Minha mãe nem sequer olhou para a sobreposição. Ela olhou diretamente para mim. Passou por Dana, ignorou o próprio advogado e encarou meu rosto do outro lado da mesa. E o que apareceu em sua expressão não era culpa. Também não era medo. Era raiva. Uma raiva pura e confusa, como a de alguém acostumado a controlar cada número e que, de repente, percebe que as contas deixaram de obedecer. Você é uma ingrata. Ela mal conseguiu terminar. O advogado colocou a mão em seu braço e pediu uma pausa. A voz dele, que até então parecia segura, saiu tensa. As cadeiras começaram a se mover. Pessoas se levantaram. Papéis foram recolhidos. O ambiente virou um caos de passos e vozes. E, no meio daquela confusão, meu pai, que havia chegado como um dos autores da ação e passará a manhã inteira sentado em silêncio perto da janela, estendeu a mão sobre a mesa vazia. Ele pegou a transparência com as 2 mãos. Com cuidado. Como alguém seguraria uma fotografia de uma pessoa que já perdeu. Ficou olhando para a imagem contra a luz durante um longo tempo. Depois virou-se para minha mãe. E perguntou, quase num sussurro. Carol, de onde você tirou o cartão de Natal da minha mãe? Ninguém respondeu. A sala foi esvaziando até que todos estavam no corredor. E foi naquele corredor que a verdadeira decisão daquela história começou a tomar forma. Não por causa da assinatura sobreposta, mas por causa do que eu escolheria fazer depois. Menos de 1 hora depois, o advogado dos meus pais veio falar conosco. Ele se aproximou em silêncio, com a cautela de alguém tentando impedir que uma situação perigosa piorasse. A ação seria encerrada imediatamente, de forma definitiva. Meus pais também pagariam integralmente todos os meus honorários jurídicos.
Em troca, o laudo pericial seria retirado do processo, os documentos seriam colocados sob sigilo e haveria um acordo de confidencialidade entre as partes. O advogado fez um pequeno gesto com a mão, como se tentasse acalmar a situação. Assim, tudo que está nessa pasta permanece dentro deste prédio. Ninguém fora desta sala precisa saber. E ali estava, diante de mim, tudo aquilo que eu desejava desde o dia em que o oficial de justiça apareceu durante meu horário de almoço. O processo seria encerrado. O banco liberaria novamente o financiamento. Zanesville poderia ser inaugurado na primavera. O casamento dos meus pais permaneceria de pé. Meu pai poderia continuar acreditando na versão confortável que havia construído. E a cidade ficaria apenas com uma história sem graça sobre uma família que resolveu um mal-entendido. Tudo o que eu precisava fazer era ajudar a esconder a assinatura da minha avó pela segunda vez. Dana explicou minhas opções com aquela calma objetiva que sempre teve. Se aceitar o sigilo, termina agora. Tudo fica encerrado e ninguém mais precisa saber. Se recusar, a verdade permanece registrada publicamente. Então ela me lembrou de algo ainda mais sério. O laudo é forte o suficiente para justificar um encaminhamento para investigação criminal. Estamos falando de falsificação. Ela me olhou. A decisão é sua. Através da parede de vidro da sala de reuniões, consegui enxergar meu pai. Ele estava sozinho diante daquela mesa comprida, ainda segurando a transparência. Continuava olhando para ela repetidamente, como um homem tentando decifrar a própria história. Tinha 65 anos. Passará a vida esperando ouvir uma única frase de aprovação da mãe. E agora segurava a prova de que a única versão dessa aprovação que acreditara ter recebido era uma falsificação. Foi então que ouvi a voz da minha avó na memória, tão clara quanto numa manhã de sábado. Nós alimentamos as pessoas porque elas estão com fome. Naquele momento, compreendi que a única coisa que eu ainda podia colocar diante do meu pai era a verdade. Ela provavelmente teria um gosto amargo. Mas continuava sendo a verdade. Voltei-me para Dana e mantive a voz calma, daquele jeito que aprendi trabalhando em cozinha sob pressão. Sem sigilo. Sem acordo de confidencialidade. O laudo permanece no processo. Tudo. Respirei fundo. Quero o encerramento definitivo da ação. Eles pagam meus honorários e terminamos por aqui. Fiz uma pausa antes de acrescentar. E nada de encaminhamento criminal. Não quero minha mãe sendo processada. Eu já passei tempo demais cobrando o que me deviam. Esse é justamente o ponto. Alguém nesta família precisa ser a primeira pessoa a parar de cobrar. Meus pais aceitaram. Não havia mais nada para arrancar de mim. Mas, antes mesmo que os documentos fossem preparados, meu pai fez algo que ninguém havia pedido. Ele voltou para a sala de reuniões, pegou uma caneta e retirou formalmente o próprio nome da ação. Ali mesmo. Assinou sua desistência como autor separado do processo. A mão tremia tanto que o responsável pela transcrição desviou o olhar, dando a ele um pouco de privacidade. Minha mãe pronunciou o nome dele uma única vez. Gordon. Foi um chamado firme, quase uma ordem. Como se estivesse esperando que ele obedecesse, como sempre havia feito. Ele não olhou para ela. Quando estava saindo, meu pai parou diante de mim. De perto, senti nele o mesmo cheiro que lembrava da antiga loja, óleo de máquina misturado com hortelã. Por um instante, voltei a ter 9 anos, entregando ferramentas para ele. Eu disse que você ia acabar implorando, ele falou. A voz estava áspera. Eu sei, respondi. Ele olhou para o chão. Depois se obrigou a levantar os olhos e me encarar. E eu percebi o esforço que aquilo lhe custava. Você nunca implorou. Foi tudo. Nenhum pedido de desculpas. Homens como meu pai aparentemente nunca receberam as peças necessárias para construir um. Mas aquela foi a primeira vez na minha vida em que meu pai olhou para mim como uma pessoa, e não como um saldo a ser calculado. Depois, passou pela esposa com quem havia vivido por 42 anos sem sequer virar o rosto. Patty estava esperando no saguão, exatamente onde eu havia pedido que estivesse. Em agosto, o tribunal encerrou o processo de forma definitiva e determinou que meus pais pagassem meus honorários jurídicos.
O jornal de Creston Falls publicou o laudo pericial na primeira página, porque, sinceramente, era exatamente o tipo de coisa que eles fariam. Eu voltei para minhas cozinhas e continuei trabalhando, esperando por algo que, no fundo, eu sabia que ainda aconteceria. Demorou 3 semanas. Meu telefone tocou numa terça-feira, pouco antes do início do turno da manhã. Era o mesmo número de abril e, do outro lado, estava a mesma voz usando a velha linguagem dos números. Seu pai saiu de casa, minha mãe disse, sem sequer dar bom dia. Ele está na casa da Patty. Entrou com os papéis na semana passada. 42 anos, Athena. 42 anos, e ele entrou com os papéis. Ela ficou esperando que eu respondesse. Eu estava diante da janela de serviço do restaurante principal, às 6 da manhã, quando a cozinha ainda estava silenciosa. Observei as primeiras bandejas de biscoitos entrando no forno e permaneci em silêncio. Então ela continuou. A voz encontrou aquele velho tom calculista, como água voltando naturalmente para um canal conhecido. Espero que esteja satisfeita. Esse processo acabou com nossa família. Os advogados levaram tudo. A cidade não olha mais para nós. Para mim. Você tem 14 restaurantes e nós não temos nada. Ela fez uma pausa. O mínimo que você poderia fazer? Fechei os olhos porque já sabia exatamente o que viria depois. É reconhecer que ainda temos direito a alguma coisa. Nós criamos você. Então veio a frase que parecia ser a última página daquele velho livro de contas. 30% de nada ainda é nada, Athena. Seja razoável. Ali estava. O marido tinha ido embora. O nome dela havia aparecido no jornal ao lado da palavra falsificação. E, mesmo assim, minha mãe continuava sentada diante da própria mesa da cozinha, tentando me cobrar alguma coisa. Queria dizer que senti raiva. Mas não foi isso que senti. Foi como se algo dentro de mim finalmente tivesse terminado. Aquele silêncio profundo que aparece quando um turno interminável chega ao fim e o último queimador da cozinha é desligado. Tudo o que eu precisava dizer à minha mãe já estava registrado em um processo judicial. Tudo, menos uma coisa. E essa já estava a caminho pelo correio. Eu havia enviado a correspondência no mesmo dia em que o processo foi oficialmente encerrado. Mandei registrada, escrita e endereçada à mão para a casa onde eu não entrava havia 15 anos. Mom, eu disse. Minha voz saiu calma, como sempre ficava quando eu estava trabalhando na cozinha. Então falei a única coisa que ainda precisava ser dita. Olha sua caixa de correio. Desliguei. Coloquei o celular virado para baixo sobre o balcão e voltei para os fornos. Os biscoitos precisavam ser retirados. E foi isso que minha mãe encontrou na caixa de correio naquela casa em Creston Falls. Não havia cheque. Não havia participação nos restaurantes. Não havia carta de advogado. Talvez ela até tivesse preferido uma carta jurídica, porque pelo menos uma carta dessas representa uma negociação, uma troca, alguma espécie de transação. Dentro de um simples envelope pardo havia 3 coisas. A primeira era uma cópia completa do laudo da doutora Okafor, página por página. Minha mãe nunca tinha realmente lido aquele documento, e eu acreditava que a verdade era a única dívida que eu realmente ainda tinha alguma obrigação de entregar a ela. A segunda era uma cópia da carta que minha avó havia escondido dentro da capa do caderno, incluindo aquelas últimas linhas que, eu sabia, continuariam existindo muito depois de todos nós partirmos. Carol me pediu 2 vezes para assinar documentos relacionados às minhas receitas. Eu nunca assinei. Se algum papel disser que assinei, esse documento é mentira. Ela merecia saber que a mulher cuja assinatura tentou reproduzir a partir de um simples cartão de Natal já havia percebido que estava por vir 16 anos antes e deixado sua resposta preparada. Uma resposta que continuaria falando mesmo depois da sua morte. E havia uma terceira coisa no envelope. No topo da pilha, coloquei um cartão de receita escrito à mão por mim, torta de frango. Entreguei uma cópia completa, sem esconder absolutamente nada. A massa, o tempo de forno, as instruções e até a observação escrita na margem. Porque, muitos anos antes, quando eu ainda era criança e tudo parecia diferente, minha mãe havia comido a torta de frango da minha avó naquela cozinha amarela. Naquele dia, ela disse, sem cobrança, sem conta e sem nenhuma condição, isso está maravilhoso.
Foi a única coisa que ouvi minha mãe elogiar em Rosemary Young sem colocar um preço depois. Na parte de baixo do cartão, escrevi aquilo que finalmente havia entendido. Não precisei de muitas palavras. Não existe cobrança. Nunca esteve à venda. Sempre foi de graça. Essa foi a parte que você nunca conseguiu entender. Minha mãe nunca mais me ligou. Mas, naquele outono, Patty foi até a casa para buscar as últimas ferramentas do meu pai e depois me contou o que encontrou na cozinha. A porta da geladeira estava completamente limpa. Não havia recibos. Nenhuma anotação em tinta azul. Nenhuma daquelas contas que minha mãe costumava prender ali. Havia apenas uma coisa no centro da porta, presa por um ímã. O cartão com a receita da torta de frango. O divórcio foi concluído durante o inverno. Meu pai passou a morar no quarto de hóspedes da casa de Patty. Uma vez por mês, ele dirige até o restaurante principal, senta no balcão como qualquer outro cliente e pede a torta de frango. Ele paga todas as vezes. Já disse a ele que não precisa pagar. É por conta da casa. Mesmo assim, ele deixa o dinheiro embaixo do prato. Parei de tentar impedi-lo porque finalmente entendi o significado daquele gesto. É a única linguagem que ele conhece. E, através dela, ele tenta dizer alguma coisa que ainda não consegue colocar em palavras. Nós não conversamos muito. Começamos pelo silêncio e, aos poucos, vamos tentando avançar a partir dali. E, em alguns meses, isso já parece uma espécie de paz. O banco liberou novamente o financiamento, e Zanesville abriu na semana anterior ao Dia de Ação de Graças, com uma fila que chegava até a porta. Hoje, no primeiro domingo de cada mês, todas as 14 unidades da Rosemary Stable realizam o que nossa equipe passou a chamar de Domingo da Rosemary. Colocamos uma mesa comprida no centro do salão. Não existe caixa registradora naquela mesa. Não há pedidos nem cobranças. Só uma regra simples. Quem estiver com fome pode sentar. Você precisava ver. Funcionários de fábricas, aposentados, mães criando os filhos sozinhas e até um senhor fazendeiro extremamente elegante, que insiste em usar gravata sempre que vem comer de graça. No último domingo, eu estava na cozinha do restaurante principal ensinando a receita de biscoitos ao nosso funcionário mais novo, Tyler. Ele tinha 19 anos e estava dormindo no sofá de um primo desde que os pais o colocaram para fora de casa em março. A primeira fornada dele saiu parecendo pequenos discos de rock. Tyler olhou para aquilo e ficou tenso, como se estivesse esperando alguém apresentar uma conta. Coloquei as mãos dele sobre a próxima porção de massa, do mesmo jeito que minha avó um dia havia feito comigo. Nós alimentamos as pessoas porque elas estão com fome, eu disse. Não porque elas têm condições de pagar. Os ombros dele relaxaram um pouco. Em algum lugar dentro daquela cozinha, parecia que uma velha conta finalmente tinha sido encerrada. Minha avó sempre soube de algo que eu só aprendi muitos anos depois: quando o amor vem acompanhado de uma contabilidade, cedo ou tarde alguém acaba sentado diante de um juiz tentando descobrir quem deve o quê. Mas quando o amor é oferecido de verdade, sem cobrança e sem expectativa de retorno, ele continua alimentando outras pessoas mesmo depois que quem o ensinou já não está mais aqui. Essa é a minha história. 2 malas esportivas numa varanda em junho, uma carta escondida dentro da capa de um caderno e uma caixa de correio onde não havia nenhum cheque esperando por mim. Se alguém na sua vida já fez você se sentir como uma dívida em vez de uma filha, talvez essa história seja o lembrete de que você precisava. A única coisa que realmente devemos uns aos outros é a verdade. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Conte nos comentários em que momento você decidiu provar que estavam errados e, se quiser acompanhar a próxima história, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.